quais as consequências de brincar de ser profeta nas redes sociais, falando que Deus mandou dizer algo para alguém. A famosa frase, Deus mandou eu te dizer. Assista esse vídeo até o final, que você vai ver o que a Bíblia fala sobre isso. Meu nome é Thiago Nice e você está no canal Ler e Praticar, canal que traz conhecimentos bíblicos para o seu desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu curtir. Um falso profeta é uma pessoa que fala falsos ensinamentos e falsas mensagens, dizendo que é a palavra de Deus e que Deus mandou ele dizer. E nos dias de hoje, nas redes sociais, está cada vez mais comum as pessoas dizerem que Deus mandou ele falar algo para alguém. E de coração, eu gostaria que todas essas pessoas fossem realmente profetas de Deus, pois se é uma coisa que estamos precisando para esta geração, é que se levantem verdadeiros profetas. Mas dizer a frase, Deus mandou eu te dizer, e assim diz o Senhor, não é para qualquer um. E se não foi Deus que mandou esta pessoa dizer? E se esta pessoa está falando fruto de sua imaginação? O que a Bíblia revela que acontece com ela? Para os que brincam de ser profetas de Deus, se cumpre nele a profecia do próprio Jesus Cristo, que está escrita em Mateus capítulo 24, versículo 11, onde Jesus diz que nos últimos tempos aparecerão muitos falsos profetas. A Bíblia nos revela que o verdadeiro profeta, ele é motivado pela lealdade a Deus e que a fonte de suas profecias é o próprio Deus. E mesmo sofrendo perseguições, o verdadeiro profeta, ele não deixa de entregar a mensagem que Deus mandou ele dizer, seja para um povo ou para uma determinada pessoa. Temos o exemplo de Micaias em 1 Reis, capítulo 22. Já os falsos profetas têm duas fontes para as suas profecias. A primeira fonte é a sua imaginação e sua presunção, e são motivados pelos seus próprios interesses, seja eles status, fama, dinheiro. A Bíblia nos revela isto no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Isto também o próprio Deus denunciou nos tempos de Jeremias, escrito no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 14, que diz: Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. A segunda fonte de profecia dos falsos profetas são os espíritos enganadores. Estas pessoas realmente ouviram uma voz falando com eles, mas por falta de discernimento e comunhão com Deus, elas pensam que estão falando a palavra de Deus e estão fazendo e falando aquilo que Deus quer. Podemos também ver este exemplo no livro de 1 Reis, capítulo 22. E quais as consequências das pessoas que profetizam mentira e engano? Se fosse no tempo de Moisés, eles sofreriam a punição escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, que diz: Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Mas graças a Deus, não estamos no tempo da lei. E ninguém vai morrer fisicamente porque está brincando de ser profeta de Deus. Pois quando você fala, Deus mandou eu te dizer, e assim diz o Senhor, você está afirmando que Deus falou com você para entregar a mensagem a esta pessoa. E se for mentira, você está envolvendo Deus em uma mentira. Como você acha que Deus vai reagir e vai olhar para você a partir do momento que você está brincando com algo tão sério? Mas a Bíblia afirma que essas pessoas não conseguem enxergar a verdade de Deus ou ter o temor sobre as coisas de Deus. E isto Paulo afirma na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
E se a pessoa continuar e insistir nesse erro até o final de sua vida, ela vai sofrer a morte eterna, que é a separação completa de Deus. Isto o próprio Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que diz: E muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E este será o fim de todas as pessoas que brincam de ser profetas ou pessoas que realmente pensam que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão ouvindo voz de espíritos enganadores. Pois a Bíblia nos revela em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que daremos conta de toda palavra ociosa que nós falamos. Quanto mais se for uma palavra envolvendo que Deus está mandando a pessoa falar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreve no canal, curte, compartilha esta mensagem com alguém que esteja precisando ouvir. E não esquece de ler e praticar.